O que está acontecendo com os fundos imobiliários? A sua carteira está negativa? Se você começou a investir depois de 2020, certamente a sua carteira está negativa ou está ali no 0 a 0, pois desde 2020 nós tivemos o topo. Se a gente for olhar o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários, nós tivemos o topo lá em 2020 e então de lá para cá tivemos uma queda de 15%. E recentemente também tivemos alguns problemas com os FIs de papel. Os fundos de papéis, esses que investem em CRIs, eles estavam pagando muitos dividendos. Existem ainda vários FIs que estão pagando altíssimos dividendos porque eles vêm acompanhando a taxa Selic, a taxa de juros que está muito alta no país. Mas existem alguns FIs que tiveram problemas de inadimplência. Eles investem, eles possuem CRIs dentro do seu portfólio. E esses CRIs, na verdade, são um crédito que é emprestado, é um dinheiro emprestado para certas empresas do setor imobiliário. E essas empresas não vieram a pagar esse dinheiro. Ele teve ali um prejuízo, uma inadimplência e com isso não conseguiu pagar todos os seus dividendos. E aí as cotas desses FIs despencaram bastante. Então, além disso, os FIs de papel também caíram. Será que é hora de vender os fundos imobiliários, partir para a renda fixa? O que a gente tem que fazer? Qual é a estratégia que a gente tem que tomar daqui em diante para a gente não ter prejuízos, para a gente pensar no médio e longo prazo e valorizar a nossa carteira? E é isso que eu vou te falar nesse vídeo. A gente vai ver todo o cenário, o que está acontecendo com os fundos imobiliários, para então eu te mostrar a minha carteira, vou te mostrar que eu também estou tendo prejuízos, mas o que eu estou fazendo nesse momento? Qual é a minha estratégia para o longo prazo? Então bora lá pro vídeo, vamos entender tudo isso e vamos se acalmar. Nós vamos continuar investindo nos fundos imobiliários, pois eles são excelentes ativos para a gente manter na carteira e gerar essa renda passiva para nós. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana para trazer aqui conteúdo para você, para que você aprenda cada vez mais. E bora lá, então vamos começar aqui entendendo o que está acontecendo, qual é o cenário que tem por trás dos fundos imobiliários, por que eles estão caindo tanto nesse período. E beleza, quem já estava investindo lá em 2019, 2020, percebeu uma alta muito grande dos fundos imobiliários. Nós tivemos uma crescente muito forte com os FIs. Todo mundo estava investindo, todos os FIs estavam subindo muito. Mas o que estava acontecendo lá naquela época? A taxa Selic estava baixando e ela estava num patamar nunca visto antes, que foi aqueles 2% que nós tivemos antes da pandemia. Nós tínhamos uma taxa Selic de 2%. A renda fixa, ela simplesmente não rendia nada. E as pessoas estavam buscando uma alternativa na renda variável, na bolsa de valores. E os fundos imobiliários, eles foram esse ativo que todo mundo encontrou e que todo mundo estava investindo, pois eles estavam crescendo, estavam pagando ótimos dividendos e com isso veio todo aquele otimismo, todos os FIs estavam crescendo bastante. E beleza, com isso aconteceu a pandemia, derrubou tudo lá para baixo, a bolsa virou aquela loucura, nós tivemos ali meses bem turbulentos, mas logo em seguida eles começaram a se recuperar. A bolsa de valores se recuperou, as ações, os fundos imobiliários, tudo voltou rapidamente. Mas logo depois veio a inflação e para controlar a inflação, o Banco Central já começou a aumentar a taxa Selic, a taxa de juros, e subiu lá desses 2% para hoje nesses 13,75%. Então nós viemos de vários meses e anos de alta de taxa Selic. E aqui no gráfico a gente consegue ver exatamente isso, toda a queda que nós tivemos da Selic chegando lá em 2% e essa alta depois voltando aqui para 13,75%. Mas existe uma correlação negativa entre o IFIX, que é esse índice que mede ali o desempenho dos fundos imobiliários, e a taxa Selic. Então nós temos essa correlação negativa entre esses dois índices, o que significa que quando a taxa Selic está lá embaixo, os juros está baixo no país, a economia é favorecida, a bolsa de valores como um todo, não só os fundos imobiliários, mas também as ações, elas crescem, a bolsa ela dispara, todos os ativos começam a subir. Então existe aquela alta generalizada de todos os ativos, os FIs, eles ganham muito com isso. Então enquanto a Selic estava baixando para aqueles patamares de 2%, nós tivemos ali uma alta muito grande, principalmente ali em 2019 e início de 2020. E logo em seguida, com a taxa Selic então voltando a subir, nós temos o IFIX caindo. Então existe essa correlação negativa. Sempre lembre disso. Quando a taxa Selic estiver lá em cima, a bolsa, as ações, os fundos imobiliários, eles vão estar lá embaixo. Renda fixa muito atrativa, bolsa de valores como um todo lá embaixo. Então existe essa correlação negativa, aconteceu isso e nós estamos vivendo esse cenário de alta de juros, um juros muito alto. E aqui nós conseguimos ver o IFIX um pouco mais de perto. Nós vimos ali que em 2020 ele chegou nesse topo, então, que eu comentei, e logo em seguida veio a pandemia, veio todo aquele problema e tudo despencou, mas logo em seguida a bolsa veio se recuperando, mas ela nunca voltou aos patamares de antigamente. Então quem começou a investir ali em 2020, 2021, está sofrendo ainda com tudo isso. Os FIs de tijolos caindo muito, a taxa Selic lá em cima, os FIs de tijolos são os mais prejudicados.
prejudicados. E o que são esses FIs de tijolos? São os FIs que têm imóveis reais, físicos. São os FIs de shopping centers, lajes corporativas, galpões logísticos, aqueles FIs que são híbridos, que têm galpões, lajes, hotéis, hospitais. Esses FIs que possuem imóveis mesmo, eles foram muito prejudicados. Mas em compensação, nós tivemos os FIs de papel subindo muito. Os FIs de papel, eles investem em CRIs ou LCIs. CRIs são certificados de recebíveis imobiliários e as LCIs são letras de crédito imobiliário. Em outras palavras, é uma espécie de renda fixa. E como a taxa de juros subiu muito, essa renda fixa ela se valorizou muito. Então esses FIs de papel, eles subiram, eles cresceram muito. É aqui que entra o HCTR, o IRDM, o KNCR, o MXRF11. Então esses FIs de papel, eles se valorizaram muito e passaram a pagar muitos dividendos. E aí nesse tempo, muitos investidores começaram a buscar esses FIs de papel, mas não entendendo muito esse ciclo de mercado. Com os juros lá em cima e essa taxa Selic aumentando mês a mês, esses FIs foram se valorizando cada vez mais, e os FIs de tijolos lá para baixo. Mas recentemente tivemos um grande problema com esses FIs de papel. Com essa taxa de juros lá em cima, muito alta mesmo, as empresas que estão lá por trás, que pegaram esse empréstimo, esses CRIs, essas LCIs, na verdade é um empréstimo que essas empresas pegam para atuar ali no setor imobiliário, elas não conseguiram pagar esses juros tão altos, esses juros de 13,75 mais uma taxa. Geralmente é CDI mais um valor, IPCA, a inflação, mais uma taxa. Então é um valor muito alto e essas empresas acabaram por não pagar, tiveram algumas inadimplências. E nós temos listados aqui 4 FIs de papel, esses que sofreram com essa inadimplência, que caíram mais de 40% nesses últimos meses. Nós temos aqui principalmente o HCTR, que é muito conhecido, muito famoso. Ele caiu nesse ano, somente agora em 2023, 47%. Nós temos aqui embaixo o VSLH11, que caiu também 44%. O DEVA11 caiu ali 41%. O TORD11 também caiu bastante, caiu cerca de 47%. Então veja, nós tínhamos todo aquele cenário problemático de taxa de juros lá em cima, que derrubaram os FIs de tijolos, que ninguém quer saber, aqueles FIs de galpões logísticos, de shopping centers, tá lá para trás, ninguém quer saber deles, e tava todo mundo investindo nesses FIs de papel, esses FIs aqui de CRIs. E agora, com essa inadimplência, derrubou muitos desses FIs, eles foram lá para baixo. E não só esses FIs, mas os outros FIs de papel que não tiveram inadimplência, acompanharam e também tiveram queda recente junto com esses FIs. Não essa queda tão acentuada de 40%, 50%, mas tiveram uma queda também. E beleza, com tudo isso acontecendo, as pessoas começam a se perguntar: o que está acontecendo com os fundos imobiliários? Será que é hora de tirar o dinheiro, voltar todo o dinheiro para renda fixa? E calma, muita calma, pois aí a gente tem um outro ponto. Se a gente for olhar aqui o PL da nossa bolsa, ela nunca esteve tão baixo. O que é o PL? Por que a gente está olhando para ele? O PL é o preço sobre lucro. Ele mostra o quanto de tempo, quantos anos que a gente precisaria ter investido em certos ativos para reaver o nosso dinheiro. Então, ele está dizendo que se a gente investir na bolsa de valores, a gente teria ali uma média de 4,94, praticamente 5 anos para reaver esse dinheiro. E se a gente for olhar o gráfico, somente em um período nós tivemos um patamar como esse, que foi lá em 2008. Em 2008 nós tivemos uma grande crise global, que foi a crise do subprime. Lá se falavam da extinção do capitalismo, do sistema financeiro como um todo. Então veja o tamanho da crise passada lá em 2008 e agora a gente está com patamares menores do que essa crise. Um valor muito baixo, as pessoas não estão olhando para a bolsa. Por quê? Porque as pessoas não querem saber de bolsa. Por que eles vão investir em fundos imobiliários que estão caindo, ou então ações que estão caindo? Nós temos aqui muita insegurança jurídica, nosso país passou por uma troca de governo, então existe muita coisa acontecendo, muita insegurança, muita incerteza. E por que as pessoas vão colocar o dinheiro na bolsa se elas podem colocar simplesmente na renda fixa e receber ali um valor garantido de mais de 1% por mês? E é isso que está acontecendo. As pessoas fugiram da bolsa, as pessoas correram da bolsa. Então, dito tudo isso, explicado todo esse cenário, nós tivemos desde a baixa da Selic, elevando muito os fundos imobiliários e também as ações. Depois nós passamos pela pandemia, isso derrubou muito a bolsa. Nós tivemos inflação devido a toda a injeção de dinheiro que nós tivemos pelo governo, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Nós tivemos que colocar dinheiro para suprir aquela necessidade, para combater a pandemia. Então isso gerou muita inflação, a gente não precisa nem falar disso, a gente vai no mercado, a gente encontra os produtos muito mais caros. Então, para combater a inflação, a taxa de juros foi lá para cima. A Selic saiu de 2 e foi para 13,75%. E isso segura muito a economia, segura os FIs, segura as ações. E agora, com essa taxa de juros lá em cima, as pessoas não querem mais saber de bolsa, correram tudo para renda fixa. Mas e aí? O que a gente
gente tem que fazer? Diante de todo esse cenário, o que eu estou fazendo? E beleza, vamos ali dar uma olhadinha na tela do computador que eu vou mostrar ali parte da minha carteira, eu vou mostrar os fundos imobiliários e dizer o que eu estou fazendo já há um bom tempo com os fundos imobiliários. E beleza, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no Status Invest. Caso você se interesse, nós temos aqui um controle total da nossa carteira. É uma ferramenta gratuita que o Status Invest oferece. Inclusive é possível sincronizar com a B3. Nós conectamos lá na B3 na bolsa e ela traz todos os nossos ativos de uma maneira bem simples, automática para nós. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como configurar essa ferramenta para que você também tenha esse controle da sua carteira. Então dá uma olhadinha ali, caso seja do seu interesse, que você vai conseguir também configurar a sua carteira aqui no Status Invest. Mas beleza, a parte que eu queria mostrar é a minha carteira de FIs. Essa classe de ativos na minha carteira, se eu for olhar somente para valorização, eu estou aqui com menos 12%. Nós temos aqui vários FIs que estão negativos. Nós temos aqui, por exemplo, os FIs de papéis, esses de CRIs, o IRDM11, o RSR11 caindo aqui mais de 20%. Nós temos outros FIs aqui, os de FOFs caindo também 15, 17%. E os outros FIs, eles são mais de tijolos, são aqueles FIs que investem em imóveis reais. Então, o que eu estou fazendo? A minha carteira está lá embaixo, eu estou aqui sofrendo com menos 12%, mas eu sigo aportando nos FIs, pois eles estão muito descontados. Os FIs de tijolos, principalmente, eles estão com um desconto muito grande. Se a gente for olhar o indicador, que é o PVPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, nós temos ali fundos imobiliários de tijolos muito descontados, com cerca de 20% de desconto, 25% de desconto. Então, a ideia é essa, eu sigo comprando os FIs de tijolos, que ninguém quer, que estão lá encostados, mas que estão muito descontados. E com as coisas voltando ao normal, com a economia entrando nos eixos, a taxa Selic baixando, com a inflação controlada, a taxa Selic ela volta a baixar, ela diminui, e com isso a bolsa, a economia, as ações ou os fundos imobiliários, eles voltam a se valorizar. Com uma estratégia de médio prazo para longo prazo, eu tenho aqui seguido aportando nos FIs de tijolos, porque o que interessa para mim, na verdade, são os proventos que vêm caindo todos os meses. Se eu for olhar aqui a parte de proventos da carteira, eu tenho uma escadinha. Todos os meses eu venho recebendo um pouquinho mais aqui na minha carteira. Então, se eu for olhar somente para a parte de fundos imobiliários, a gente consegue ver aqui bem certinho essa escadinha. Mês a mês eu venho ganhando um pouco mais. Então, eu olho para os fundos imobiliários hoje, mesmo com aquela queda grande na carteira, eu vejo eles como uma promoção, uma maneira de comprar mais cotas que vão me gerar mais dividendos. E com o tempo, isso volta ao normal, eles se valorizam bastante. Então, essa estratégia é isso que eu venho fazendo para mim. Mas claro, se você quer manter investimentos na renda fixa, é um bom momento também para você fazer esses aportes, investir em renda fixa, no Tesouro Direto. Nós temos IPCA mais 5, IPCA mais 6, então nós temos boas opções também na renda fixa. O que eu venho fazendo já com a minha carteira em queda é continuar firme e forte na Bolsa de Valores, investindo em fundos imobiliários, aplicando todos os meses para diminuir cada vez mais esse prejuízo, para ter cada vez mais cotas que me geram dividendos, que me geram esses proventos mensais que caem aqui na minha conta todos os meses. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira e também no sábado, sempre trazendo conteúdos aqui para que você aprenda cada vez mais, que você evolua como investidor. Então já se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, onde eu mostro como receber R$ 1.300, um salário mínimo todos os meses com fundos imobiliários, montando ali uma carteira bem diversificada para você já começar a investir e receber esse salário mínimo extra todos os meses. Então dá uma olhadinha ali que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vejo semana que vem. Muito obrigado e falou!